Olha, em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente conversa agora com Alev Aprígio Koshkin, professor da Universidade de Kazan, na Rússia, para saber qual é a situação por lá. Professor, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. O senhor efetivamente fala de onde e quais são as informações que o senhor passa para os nossos ouvintes e espectadores, por favor. Bom dia, tudo bem? Dentro da medida do possível, estamos bem. Eu estou na cidade de Kazan, agora, que fica 800 quilômetros a leste de Moscou, nos Montes Urais. A situação aqui na Rússia em si, em todo o país, é tranquila. Existe o nervosismo, as pessoas estão conversando na rua sobre isso, mas não há movimentação militar. Na capital Moscou, em algumas cidades, há protestos contra essa invasão do território russo, mas no geral as pessoas estão seguindo com suas vidas, tentando entender exatamente o que está acontecendo e por que isso tudo está acontecendo. Professor, você diria que a maioria das pessoas aí na Rússia apoia ou condena Vladimir Putin? A mídia, as televisões aí na Rússia costumam passar nos noticiários quais programações, quais informações? Eles dão algum tipo de orientação ou ordens? A questão de como que a mídia que reage a isso é bastante complexa, porque os maiores canais de televisão, de rádio, de jornais são controlados pelo governo. Então, todas as notícias que saem aí são favoráveis a essas ações do Vladimir Putin. Então, as pessoas, no geral, tentam buscar informações em mídias do estrangeiro ou em mídias russas alternativas. A sensação que nós temos aqui é que existem dois públicos, um público mais jovem que se coloca contra essa ação, acha um absurdo tudo isso. E tem aquele público mais velho, que são pessoas já da época soviética, que apoiam o governo Putin e todas as ações que ele faz. Aqui na universidade, nós trabalhamos com um público mais jovem, a gente vê e sente, parte dos professores, parte dos alunos, do corpo docente, todo mundo, um posicionamento contrário a esse tipo de coisa. Mas é bem complicado entender exatamente qual é o posicionamento das pessoas, porque a mídia, ela fala aquilo que é favorável à ação, que é favorável ao governo. Professor, a gente chama agora o nosso comentarista Paulo Pouzunov, que faz na sequência a próxima pergunta. Estamos conversando com o professor Alev Aprígio Koshkin, que é professor da Universidade de Kazan, na Rússia, está na Rússia e relatando para a gente o que vem acontecendo. Paulo Pouzunov. Bom dia, professor. Achei bastante interessante essa observação, de que as pessoas mais velhas apoiam essa incursão militar, Afinal de contas, o que está por trás dela é realmente esse banzo da União Soviética. Mas eu queria saber se as pessoas aí, elas acreditam mesmo as pessoas que estão buscando, como o senhor disse, informações alternativas, na mídia alternativa, elas estão engolindo essa justificativa do governo russo, do Vladimir Putin, de que eles invadiram a Ucrânia por se tratar ali de um Estado neofascista, neonazista, também toda essa desculpa esfarrapada aí de Vladimir Putin? Tudo bem, bom dia. Não, a população não acredita nisso, isso aí é só discurso, nem chega a ser um tema de discussão entre as pessoas, nem entre as pessoas mais velhas, nem entre as mais novas, Essa questão de que há fascistas, há neonazistas na Ucrânia, isso tem uma sensação que é mais para fora da Rússia, não é exatamente para dentro da Rússia. Até porque é muito difícil dentro da Rússia você encontrar uma família que não é composta de russos e ucranianos. Sempre tem alguém, por exemplo, trabalhando na universidade, nós temos, não sei, 15, 20% dos alunos de origem ucraniana, e temos aí 5, 6% de alunos que são de fato ucranianos, da região da Crimeia e de Donbás e de outras regiões. Então, não, esse discurso de que há um fascismo, um neonazismo, alguma coisa lá, não. O que se diz internamente, o que as pessoas justificam,
para dizer que, olha, o Putin está certo nessa ação, é exatamente a ocupação, que eles chamam, né, de ocupação da OTAN nos países bálticos ou nos países do leste europeu. A Lituânia, a Letônia, a Ucrânia, a própria Geórgia, a Macedônia e outros países que fazem fronteiras, né, com a Rússia. O discurso interno que nós temos é que a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos avançam há pelo menos 20 anos, né, em direção às fronteiras da Rússia. E o Putin internamente diz que isso é uma agressão, que isso é uma ameaça. O que ele está fazendo é tentar limpar esses países, né, a Ucrânia, no caso de agora, da invasão, da suposta invasão, né, da União Europeia e da OTAN, para proteger o território russo. É mais ou menos esse o discurso que nós temos aqui dentro, né? A OTAN, a União Europeia, avançam militarmente em direção à Rússia e a Rússia se defende, né? Tanto que a gente fala aqui na faculdade, né? Existem duas exigências, né? A primeira, que é clara, né? E a segunda, que é aquela mais interna. O que nós sabemos de claro é que o Putin exige um status de neutralidade da Ucrânia com relação à União Europeia e com relação à OTAN. E exige que a OTAN retire, se afaste das fronteiras russas. Isso publicamente, né? Mas o que nós percebemos e sentimos estando aqui dentro é que o Putin pretende fazer da Ucrânia o que ele fez na Geórgia, o que ele fez na Macedônia, e exigir que a Ucrânia tenha uma posição mais ou menos igual à do Turcomenistão, por exemplo. Bom, para você que nos acompanha pela rede de rádios aqui da Jovem Pan, nós estamos conversando com o professor Alef Aprígio Koshkin, professor da Universidade de Karzan, na Rússia. Professor, primeiro, só por curiosidade, o que o senhor leciona na universidade e como que estão as mobilizações para protestos contra a guerra na Rússia? Porque a gente já tem informações de pessoas que foram reprimidas, que houve repressão a esses protestos pela Rússia. Aqui eu leciono língua portuguesa, política brasileira, né, e língua espanhola, literatura brasileira. E a situação de mobilização é feita sempre nas redes sociais, né, já que a mídia não cobre, ela não divulga, pelo menos a mídia grande, né, os 3, 4 canais principais daqui da Rússia são financiados pelo governo. Então, eles não vão participar de nada disso, né? Agora, as pessoas se mobilizam pelo Telegram, pelo WhatsApp, né, pelo Vicar, né, que é uma rede social muito famosa aqui na Rússia. E sim, infelizmente, a polícia, sobretudo a polícia de Moscou, de São Petersburgo, reagiu com certa violência a esses protestos, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, as pessoas continuam saindo às ruas, continuam carregando bandeiras da Ucrânia, repetindo, essa é uma população mais jovem, okay? Então podemos contar aqui com uma população nascida nos anos 90, né? A população dos anos 60, 70 para cá tem uma posição pró-governo, né? Então eles saem à rua com bandeiras da Ucrânia, com mensagens, publicam em redes sociais mensagens de apoio à Ucrânia e solidariedade, e, ao mesmo tempo, mensagens contra o governo russo, né? Mas a situação ainda é bem complexa, nem todo mundo entende exatamente, né, o que está acontecendo. Repetindo, chegamos a essa situação por algo que vem acontecendo pelo menos há 20 anos. Né? Paulo Pausanoff. Professor, novamente queria saber a sua impressão aí, a respeito do ambiente, né, do zeitgeist aí na Rússia. A população tende a acreditar numa ação militar pontual, né? De repente, a derrubada do governo ucraniano e a criação, ali, instauração de um governo fantoche pró-Kremlin, ou tende a acreditar numa ocupação duradoura, permanente, talvez? Não, ocupação duradoura não. Isso não se discute, porque do ponto de vista da população ucraniana, até mesmo da população russa, isso não faz muito sentido. Você chegar a ocupar um país de mais ou menos 40 milhões de habitantes, mais ou menos do estado de São Paulo, e em seguida faz o que exatamente com essa população, né? Eles acreditam muito que a Ucrânia passa a ser defendida de alguma forma agora
pela Rússia, né? Repetindo, o discurso que nós temos aqui, que é bem forte, é que a Rússia não está atacando, a Rússia está se defendendo, né? Se defendendo de quem? Da União Europeia, dos Estados Unidos e da OTAN. É uma situação que começou antes mesmo de o Putin ser presidente, né? Ali pelo menos em 2008, 2009, né? Que essa situação começa. E ela se agrava em 2014, né? Quando a Ucrânia recebe um convite para fazer parte da União Europeia, nesse caso saindo da zona de influência da Rússia e se aproximando da União Europeia. E professor? Né? E agora eles tentam se defender de alguma forma. Né? Esse é o discurso que tem aqui. A Rússia está se defendendo, na verdade. Uma versão bem diferente da de todo mundo, né? Interessante. Professor, mais um detalhezinho aqui com relação às sanções anunciadas ao país. É claro, a população se preocupa em sofrer junto a essas retaliações, essas maiores dificuldades de vida. Quais seriam as principais preocupações? A mídia, mais uma vez, está passando informações com relação ao que pode mudar na prática, na vida, no dia a dia, com as sanções internacionais aí na Rússia? Sim, houve momentos no passado, né, que a União Europeia e os outros países, né, colocaram sanções contra a economia russa, mas não houve grande influência negativa, enfim, de qualquer natureza, na vida prática das pessoas, né? Até porque toda a Europa depende, em alguma medida, da economia russa ou do gás russo. Né? Desta vez, como nós temos algum tipo de sanção, inclusive contra bancos, né, russos, acaba tendo uma percepção negativa, uma influência bastante pesada na vida daquelas pessoas que pretendem sair da Rússia, ou seja, que vai gastar algum tipo de dinheiro fora da Rússia. Por enquanto, na vida prática das pessoas dentro da Rússia, não há nenhuma mudança, né? A gente sabe que essas sanções levam um tempo para surtir algum tipo de efeito, né? Nós temos aí 2 ou 3 dias, né, que colocaram as sanções. Por enquanto, ela afeta a vida das pessoas que pretendem sair da Rússia, ou seja, que vão consumir, que vão gastar dinheiro fora da Rússia. Dentro da Rússia, não há, por enquanto, não há uma exceção. Até porque dentro do território russo, em qualquer banco russo, qualquer pessoa que esteja aqui legal, que tenha conta bancária, por exemplo, ela pode usar o próprio rublo, que é a moeda russa, o euro e o dólar. Né? Então, essas 3 moedas, né, euro, o dólar e o rublo, são amplamente aceitas aqui no território russo. Bom, conversamos aqui na Jovem Pan com Aleph Aprígio Koshkin, que é professor da Universidade de Karzan. Professor, boa sorte por aí, voltaremos a nos falar e um bom fim de semana, um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada a você. 8h30.